informação ao meio-dia com Liliana Lopes. Olá, boa tarde. Vamos atualizar a informação na Boa Nova nesta edição ao meio-dia de sexta-feira, dia 4 de dezembro. Em destaque o mau tempo, a neve que já cortou os acessos à Serra da Estrela, também o distrito de Viseu está com a Nacional 2 e a Estrada Nacional 321 cortadas devido à neve. São então efeitos da depressão Dora que já chegou a Portugal. A previsão é de muita chuva, vento forte, neve e muito frio até ao dia de amanhã. A Proteção Civil está mesmo a enviar SMS para a população para que tenham cautela diante do agravamento das condições do estado do tempo. É proibido circular entre concelhos a partir das 23 horas de hoje e até às 23 horas e 59 de terça-feira. Vamos falar do plano de vacinação contra a Covid-19. A primeira fase deverá arrancar já em janeiro para cerca de 950 mil portugueses. Especialista Carlos Antunes pede cautela e precaução para que Oliveira do Hospital não chegue ao nível amarelo, ou seja, não passe a integrar o conjunto de concelhos com risco elevado de contágio. Olhamos também para a região. Em Nelas, o Lar Lopes da Fonseca está com 52 utentes infectados com Covid-19, Carregal do Sal com 9 casos ativos e Tondela com 141. São os títulos em destaque. Muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Combustíveis. Iniciamos então esta edição de notícias com informação acerca do estado do tempo. As estradas de acesso ao maciço central da Serra da Estrela estão encerradas devido à queda de neve e às condições climatéricas adversas. Segundo informação avançada pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, às 9h20 da manhã de hoje apenas estava transitável o troço Covilhã-Piornos. A circulação estava proibida nos troços Piornos, cruzamento da Torre Torre e cruzamento da Torre Lagoa Comprida Sabugueiro cruzamento de Gouveia, Penhas Douradas, Manteigas Covilhã, não havendo previsões quanto à reabertura destes troços. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para o dia de hoje aguaceiros, sendo de neve acima dos 1.400 e dos 1.600 metros no norte e no centro, descendo gradualmente a cota para os 600 a 800 metros. Também as estradas nacionais número 2 e 321 estão cortadas devido à queda de neve registada durante a madrugada de hoje no norte do distrito de Viseu. Uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro avançou à agência Lusa que a estrada nacional 321 está cortada entre Castro Daire e Sinfãs, na zona da Serra do Monte Muro, e a nacional 2 entre Castro Daire e Lamego, em Bigorne, visto que são os pontos mais altos. Os limpa-neves estão a trabalhar desde as 6 da manhã, havendo situações esporádicas de carros que não conseguem andar, mas depois, quando passam os limpa-neves, circulam com normalidade. A mesma fonte adiantou também que nevou noutros concelhos do norte do distrito de Viseu, como Penedono, Moimenta da Beira, Taboaço, Tarouca e Rezende, mas não há estradas cortadas. E a propósito desta previsão de mau tempo que já se verifica, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, através do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra, emitiu ontem um comunicado à população sobre o mau estado do tempo para as próximas 48 horas. Hoje a Proteção Civil já procedeu ao envio de SMS dirigido então às populações devido ao agravamento das condições do estado do tempo. Neste período há então agravamento das condições meteorológicas, com destaque para o vento forte, formação de geada, descida da temperatura com desconforto térmico devido ao vento forte que se pode sentir em alguns locais, precipitação podendo ser pontualmente forte nesta sexta-feira no norte e no centro e com condições favoráveis à ocorrência de trovoada e granizo, queda de neve acima de 1.400 metros de
de altitude, descendo para os 600 metros de altitude, também a persistência de queda de neve fraca no dia de amanhã, subindo gradualmente para os 1000 metros de altitude, também o aumento da agitação marítima na costa ocidental, com ondas de noroeste a poder atingir mais de 7 metros nesta sexta-feira. Sobre os efeitos que são expectáveis, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil destaca então a formação de gelo e neve e formação de lençóis de água, possibilidades de cheias rápidas em meio urbano por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem, ainda há possibilidade de inundação por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis. A depressão Dora traz então a Portugal frio, chuva, vento forte e neve, também a temperatura desce cerca de 5 graus. Esta temperatura e estado do tempo será então para permanecer durante o fim de semana. E no que respeita então a temperaturas, no concelho de Oliveira do Hospital registra-se uma significativa descida. Hoje variam entre os 2 graus de mínima e 8 graus de temperatura máxima. Outros assuntos em destaque. Saiba que a circulação entre concelhos no território continental está proibida entre as 23 horas de hoje e as 23h59 da próxima terça-feira, dia 8, com 10 exceções à medida prevista no estado de emergência decretado devido à pandemia de Covid-19. De acordo com o decreto do Governo que regulamenta a aplicação do estado de emergência, será proibido circular para fora do concelho de domicílio entre as 23 horas de hoje e as 23h59 de terça-feira, salvo por motivos de saúde ou por outros motivos de urgência imperiosa. Esta proibição já tinha sido aplicada na semana passada, entre sexta-feira, dia 27 de novembro, e a madrugada de quarta, dia 2 de dezembro. Existem então 10 exceções à proibição de circulação, nomeadamente as deslocações para desempenho de funções profissionais com declaração emitida pela entidade empregadora ou pelo próprio, no caso de trabalhadores independentes e empresários em nome individual, os profissionais de saúde e trabalhadores de instituições de saúde e de apoio social, os professores e pessoal não docente dos estabelecimentos escolares, os agentes de proteção civil, as forças de segurança, os militares e os inspectores da ASAI não necessitam de declaração de entidade empregadora para circular. Podem igualmente circular entre concelhos os titulares de órgãos de soberania, dirigentes dos parceiros sociais e dos partidos políticos representados na Assembleia da República e pessoas portadoras de livre trânsito emitido nos termos legais, assim como ministros de culto, pessoal de missões diplomáticas e consulares e das organizações internacionais localizadas em Portugal. São também permitidas as deslocações para os estabelecimentos escolares, para centros de dia, para participar em atos processuais e para atendimentos em serviços públicos, desde que munidos de um comprovativo do respectivo agendamento. Entre outras, é também permitido o retorno ao domicílio. As medidas de contenção da pandemia para o atual período de estado de emergência vigoram até às 23h59 de terça-feira. O Governo já anunciou que no sábado serão divulgadas as medidas de contenção da pandemia da Covid-19, que irão vigorar até aos primeiros dias de janeiro, incluindo no período do Natal e do Ano Novo. Olhamos agora também para o plano de vacinação contra a Covid-19, que ontem foi apresentado com uma primeira versão do documento que prevê 3 fases em 2021 e define critérios para a distribuição e administração na primeira da versão apresentada. Ainda não se ficou a conhecer a totalidade do plano de vacinação, mas os critérios da primeira das 3 fases previstas já estão definidos. Segundo a Ministra da Saúde, Portugal vai comprar mais de 22 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 no âmbito dos acordos entre 6 farmacêuticas e a União Europeia, o que representa um custo de 200 milhões de euros. A primeira fase da vacina, que deverá decorrer entre janeiro e março ou abril, no pior cenário, só vão ter acesso à vacina até 950 mil pessoas prioritárias. De referir que os primeiros grupos prioritários são as pessoas com mais de 50
60 anos com patologias associadas, residentes e trabalhadores em lares, profissionais de saúde e de serviços essenciais como as Forças Armadas, Forças de Segurança e Serviços Críticos, o que representa no total 950 mil pessoas. A vacina será depois administrada também em 2 fases que se irão seguir. O professor e investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Carlos Antunes, destacou ontem na Rádio Boa Nova a necessidade de os oliveirenses terem cautela e precaução relativamente à Covid-19, sob pena de o Conselho atingir o nível amarelo de contágio e terem que ser aplicadas as medidas mais restritivas que estão associadas. No espaço de análise à evolução da pandemia Covid-19, o oliveirense Carlos Antunes observou que em Oliveira do Hospital há uma grande mobilidade para o centro da região, que é Coimbra, e há por isso um grande potencial de trazer o vírus para o concelho. Segundo o especialista, o aumento de 22 casos verificado recentemente é um aumento de 100% numa semana, pelo que o concelho está com uma incidência acumulada na ordem dos 210 casos por 100 mil habitantes e já está próximo do limiar dos 240. Reforço essa questão, a cautela e a precaução por parte das pessoas. Os concelhos e os municípios que no seu conjunto ainda não foram atacados severamente, há uma tendência obviamente de aliviar e de descurar um bocadinho as medidas e o vírus está exatamente à espera dessas oportunidades, não é? Porque o vírus não tem asas, não voa, somos nós que o transportamos, somos nós que o levamos e portanto como há uma grande mobilidade, nomeadamente ao Oliveira do Hospital para o centro da região que é Coimbra, há obviamente um potencial de transmitir e trazer o vírus para a região e depois se não tivermos cautela com os convívios sociais que temos nos cafés, nos jantares, nos grupos de amigos, na convivência familiar, depois obviamente podemos observar de facto essas situações que são significativas. Repare, o aumento de 22 casos em Oliveira é um aumento de 100% numa semana, não é? Exatamente, 42 casos 42 casos ativos significa que vocês estão, a Oliveira Hospital está com uma incidência acumulada na ordem dos 210 casos por 1000 habitantes e já está próximo do limiar dos 240, o que depois, se acontecer, ficará com nível amarelo, não é? Portanto, o que depois implica também medidas mais restritivas, não é? Exatamente, isso implica logo o município adotar um conjunto de medidas que obviamente são restritivas para as pessoas. Seria bom de evitar, certamente estes pulsos de aumentos de casos que são explosivos, normalmente acontecem com uma ou duas pessoas que com descuidado acabam por transmitir várias pessoas e depois essas várias pessoas transmitem a outras. Têm que ter cuidado e a noção de que há pessoas que os assintomáticos transmitem a doença, transmitem o vírus, tá? E apesar de não terem sintomas ou sintomas ligeiros, eles são um risco elevado. E sendo pessoas que não são testadas, os assintomáticos que não são testados circulam normalmente pela população, vão infectando, mesmo que seja uma taxa inferior, vão afetando e vão criando, digamos, uma bolha que depois vai crescendo. Acaba cada um proteger-se, não é? Claro, proteger e proteger os outros, não é? Portanto, nós, ao usarmos máscara, não só nos estamos a proteger, mas estamos também a proteger os outros. E, portanto, essencialmente, o distanciamento físico. Usar a máscara e também garantir o distanciamento físico são medidas consideradas importantíssimas pelo professor investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Carlos Antunes, que pede aos oliveirenses para que nesta altura tenham cautela e precaução para assim se poder travar o contágio da Covid-19 no concelho. Ao assistir-se ao aumento do número de casos, Oliveira do Hospital tenderá a chegar ao nível amarelo, ou seja, vai passar a integrar o grupo de concelhos com risco elevado de contágio e por isso com medidas mais restritivas. Carlos Antunes ontem olhou também para a situação no país e partilhou uma palavra de otimismo que resulta do facto de o país estar a conseguir achatar a curva à semelhança do que tem acontecido nos países europeus. Primeiro uma palavra de otimismo.
E o otimismo resulta do facto de nós termos conseguido achatar a curva e, portanto, à semelhança do que tem acontecido nos países europeus, estamos já num processo de inversão da curva de incidência e, portanto, com evidência de redução de casos. Contudo, estes últimos 2 dias são números muito baixos porque trazem um déficit de análises do fim de semana prolongado, portanto nós sabemos que sempre nos fins de semana e também nos feriados há laboratórios fechados e, portanto, os números depois reportados nos dias seguintes são obviamente mais baixos. Mas estaremos certamente com a redução da incidência, dado que trabalho com uma curva de dados corrigido à data de sintomas e esse é, digamos, o principal conjunto de dados que nos dá indicação da evolução da epidemia. Já passámos o pico que deve ter ocorrido, que ocorreu ali entre 18 a 21 de novembro e com o máximo de 5.700, 5.800 casos, em termos médios, claro, e essa tendência tem-se vindo a verificar. Isso foi reportado também já hoje na reunião da Infarmed, com as regiões do Norte e de Lisboa na dianteira, digamos, foram as primeiras a alcançar o pico e, portanto, com uma redução já efetiva de casos. A região Centro está a passar pelo pico, ainda está ali com o RT, ainda está na zona de 1, mas com tendências também de diminuição. E, portanto, a primeira palavra é de otimismo, não só porque estamos, à semelhança dos países europeus, a controlar a epidemia, e estamos no bom sentido, e, portanto, que as medidas estão a surtir efeito, mas o outro lado também do positivismo tem a ver com as notícias que têm vindo sobre a vacinação e, portanto, a perspectiva, embora tenhamos que manter algumas expectativas um bocado em baixo, não levantar muito as expectativas sobre a vacinação, será faseada e, portanto, temos de manter alguma calma, mas temos que saber que ainda vamos levar alguns meses com estas medidas de contenção da epidemia para controlar o número de incidência, mantê-lo relativamente baixo, por forma a evitarmos terceiras vagas. É preciso então que todos nos mantenhamos com as devidas regras, porque apesar do anúncio da vacina vai demorar então algum tempo para que a situação fique controlada. Até o fim deste ano, Carlos Antunes disse que o país vai ainda verificar todos os dias um número com algum significado de óbitos. Há que ter a intenção que, obviamente, vamos continuar a verificar todos os dias um número com algum significado de óbitos e o número acumulado de óbitos é também ele inferior relativamente às primeiras, digamos, às previsões anteriores. Estaremos agora em termos acumulados no final do ano, chegaremos acima dos 6.000. Não arrisco a dizer exatamente qual é o valor, porque obviamente iria errar, mas certamente dentro dessa margem. Já hoje foi adiantado entre os 6.000 e 6.500. Sim, exatamente, mas será nessa ordem de grandeza. O que é obviamente preocupante é que se observa um número extra de óbitos que não estão identificados com a Covid diretamente, mas que sabemos que certamente têm uma relação indireta com o facto do combate à Covid, de ter limitado o acesso aos cuidados de saúde, aos exames de diagnóstico, e também um receio por parte da população, que obviamente a comunidade médica tem vindo a realçar que as pessoas devem ter confiança nos serviços de saúde, nos hospitais, porque a segurança lá é máxima e, portanto, não devem abdicar de fazer esses diagnósticos que dizemos que têm que fazer. Portanto, o que eu estava a dizer é que era expectável, e sabe-se que nestas situações de epidemia, de pandemia, há sempre uma mortalidade associada indireta ao próprio combate da epidemia e, portanto, nós estimamos que por cada 10 óbitos de Covid haja mais 7 adicionais associados de forma indireta à Covid, o que quer dizer que iremos ter na ordem dos 10, 11 mil óbitos a mais. Relativamente já ao excesso de mortalidade que temos vindo a observar, como foi, aliás, notícia ontem, de que a nossa população está a diminuir, porque o número de mortes já é superior ao número de nascimentos. Analisa toda esta evolução da pandemia no país e no mundo, também aqui com um olhar para o Conselho de Oliveira do Hospital por Carlos Antunes, também ele um oliveirense, mas especialista, é professor e investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e tem contribuído para os estudos e projeções que são analisadas nas habituais reuniões do Infarmed. Sublinho então esta preocupação de Carlos Antunes relativamente ao aumento do número de casos no Concelho de Oliveira do Hospital. Numa semana verificou-se um aumento de 100%. É preciso cautela e precaução.
Olhamos também para a região. O município de Nelas registrou ontem mais 52 novos casos ativos, provenientes do lar Lopes da Fonseca, com sede na Lapa do Lobo. Carregal do Sal continua com aumento do número de recuperados, descendo assim para 9 o número de ativos por Covid-19. Já o concelho de Tondela tem 141 casos ativos e Mangualde 121. O concelho de Nelas reportou assim ontem mais 52 novos casos ativos devido ao surto no lar Lopes da Fonseca em Lapa do Lobo. Assim, Nelas registra desde o início da pandemia 223 casos acumulados, dos quais 70 estão ativos, 148 já deram como recuperados e 5 perderam a vida. Já o município de Carregal do Sal, nas últimas 24 horas, somou mais 3 recuperados, o que faz um total de 9 casos ativos. O concelho, desde o início da pandemia, registrou 65 acumulados, dos quais 56 já recuperaram. O concelho de Tondela teve conhecimento ontem de 3 novos casos. Em Tondela já foram contabilizados 301 casos acumulados, sendo que desses 141 estão ativos e 157 já recuperaram. Mangualde também registra mais um caso ativo, o que faz um conjunto de 121 infecções ativas. Desde o início da pandemia, o concelho de Mangualde já contabilizou 319 casos acumulados, dos quais 187 já recuperaram. Há registro neste concelho de 11 óbitos. Estamos a terminar esta edição de Notícias na Boa Nova. Retomamos então as notícias de abertura desta edição, que apontam para o agravamento do estado do tempo devido à depressão Dora. Já há estradas cortadas devido à neve no distrito de Viseu, assim como também está cortado o acesso, os principais acessos ao maciço central da Serra da Estrela. Está a ser emitido um aviso às populações para que tomem cuidados devido ao agravamento do estado do tempo. Inclusivamente, nesta manhã foram enviados SMS à população. Ao final da informação na Boa Nova, regresso às 3 com nova atualização. Pode ir sempre acompanhando toda a informação em radioboanova.pt, seguir-nos através das redes sociais e não deixe também de estar na escuta através do 100.2 FM. Pese embora o estado do tempo, devo desejar-lhe uma boa tarde de sexta-feira, esperando então que possa estar no conforto do seu lar ou do seu trabalho, a ouvir a Rádio Boa Nova. Boa Nova. Informação ao meio-dia com Liliana Lopes.